Antes de tudo, certo? É muito importante que você leve em consideração para a escolha da disciplina da segunda fase a sua afinidade com a matéria. Então, por exemplo, não é porque eu trago aqui a informação de que em determinada disciplina tem um índice de aprovação muito bom, mas você não se identifica, não gosta, não tem afinidade, nunca gostou de estudar essa disciplina na faculdade. Então, não é recomendável, mesmo que você perceba que essa disciplina tem o maior percentual de aproveitamento médio dos candidatos, não é recomendável que você escolha essa disciplina, certo? Então, primeiro você olhe para você, as suas afinidades, o seu a sua experiência profissional, sim, também é importante. Você estagiou, de repente, num escritório de direito criminal, né? No escritório em que você atuava apenas na prática criminal, ou na defensoria pública, atuando exclusivamente junto a um defensor público da área criminal. Então, você já tem ali um conhecimento a respeito das teorias, das peças dessa área de direito penal. Então, isso também é algo que pode ser levado em consideração, porque já começa a facilitar para você. Se você já tem alguma experiência na confecção de peças e nos temas, nas teses daquela disciplina, você pode sair em vantagem. Então, é interessante também observar essa experiência profissional, tá? Então, tanto a afinidade com a disciplina quanto a experiência profissional são pontos importantes a serem avaliados. Além disso, a quantidade de matéria a ser estudada. Sim, porque vamos lá. Direito civil. Direito civil é uma disciplina que conta com várias cadeiras ao longo da faculdade. Nós temos parte geral, direito das obrigações, contratos, direito das coisas, direito de família, sucessões, enfim, são várias e várias cadeiras para a gente poder esgotar o assunto de direito civil. Também são vários livros sobre o assunto. Então, a quantidade de matéria que pode ser cobrada numa segunda fase de civil é mais ampla. E aí, para quem tem o tempo mais limitado, para quem não vai poder ter uma dedicação exclusiva, por exemplo, para o estudo de segunda fase, talvez seja algo a ser levado em consideração, por mais que você tenha muita afinidade com o direito civil, é uma disciplina que tem uma bagagem de conteúdo muito grande. Então, se você tem um tempo mais limitado ali para estudar para a segunda fase, é bom tomar cuidado ao fazer essa escolha. Já outras disciplinas, por exemplo, têm um conteúdo bem menor a ser estudado, como direito constitucional, que são 2 ou 3 cadeiras na faculdade, direito administrativo, que muitas vezes são apenas 2 cadeiras na faculdade e apenas um livro. Um livro, ele supre ali toda a parte do direito administrativo que não acontece com civil, que não acontece com penal, enfim. Isso não deve ser determinante, essa questão da quantidade de matéria, porque mais importante do que isso é realmente a sua afinidade com a disciplina e a sua eventual experiência profissional em termos de estágio, certo? Mas também é um ponto a ser avaliado caso você tenha esse tempo mais limitado e não consiga ter uma dedicação mais forte, uma dedicação integral entre a primeira e a segunda fase, certo? Mas vamos agora observar os dados que eu trouxe naquela pesquisa, certo? Naquele levantamento que foi feito pela FGV e pela OAB. As escolhas mais populares dos candidatos têm sido direito do trabalho, 27% dos inscritos optam por fazer a segunda fase em direito do trabalho, e direito civil, 15% dos inscritos, em média, optam por direito civil, certo? Direito civil apresentou a segunda maior taxa média de aproveitamento, 22,4. Então, é a segunda disciplina que tem a melhor aprovação, né? Tá no top 2, certo? Já direito do trabalho contou com a terceira menor, 17,9. Então, o que a gente percebe? Que direito do trabalho, apesar de ser a disciplina mais escolhida pelos candidatos, não tem um índice de aprovação tão bom assim. Ah, Priscila, mas eu adoro direito do trabalho. Então, esqueça esses dados, certo? Se você tem afinidade com a disciplina, se você gosta de direito do trabalho, eventualmente estagiou no escritório de advocacia trabalhista durante a faculdade, enfim, se você tem alguma afinidade com a matéria,
siga a sua intuição e vá fundo, certo? Aqui são dados só apenas para complementar, tirar eventual dúvida, certo? Está em dúvida entre duas disciplinas? Aqui eu trago dados objetivos para que você possa se basear neles para escolher com mais segurança, ok? Direito administrativo e direito tributário. Ambas foram intermediárias, tanto em termos de inscrições, 8% e 9% dos inscritos, respectivamente, optaram por administrativo e tributário, quanto na taxa média de aproveitamento, aproximadamente 19,4%, ok? Direito constitucional e direito empresarial. Ambas as disciplinas, ainda como média, pegando os exames até o exame de número 29, certo? Apresentam baixos percentuais de inscrições, 8% para direito constitucional e 3% para direito empresarial. Mas a taxa média de aproveitamento foi de 29,6% para direito constitucional, colocando a disciplina no topo da relação, ou seja, é a disciplina que mais aprova em segunda fase, considerando o histórico dos exames de ordem até o número 29, certo? Isso tem que ser determinante para você optar por direito constitucional de forma alguma. Se você não tem afinidade com a disciplina, se você realmente não se identifica com ela, não faça a segunda fase de direito constitucional. Aqui, como eu falei, é um dado objetivo para auxiliar você nessa escolha, tá? Mas mais importante do que os dados é realmente a sua afinidade, o seu conhecimento, a sua experiência com aquela disciplina, tá? Já na prova de direito empresarial, a taxa foi de 11,8%, tornando-a a última da lista. Ou seja, além de ser basicamente a menos escolhida, ainda é a que menos aprova, tá? Pelo menos considerando aí os dados até o 29º exame de ordem. Então, voltando aqui à análise do edital. O horário de fechamento dos portões é de meia hora antes, ou seja, às 12h30, horário de Brasília. Muito cuidado com isso daqui, certo? Então, lá no edital, recomenda que você chegue no mínimo com 1 hora de antecedência do horário de fechamento dos portões, tá? Então, cheguem com antecedência, não deixem para a última hora, certo? Para ficar dependendo de trânsito, para ficar dependendo de eventual imprevisto, tá? Vão com tranquilidade ao local de prova, saiam cedo de casa, tá bom? Material para a prova, o que que você precisa levar? Para responder à prova, você precisa de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, tá? Então não pode levar caneta desse tipo, é aquela caneta tradicional Biczinha mesmo, aquela bem simplesinha, tá? Ou Bic ou congêneres, né? Então, material transparente, de tinta azul ou preta, tá? Leva mais do que um, obviamente. A gente leva 3, 4 canetinhas dessa, porque aí cai no chão, falha. Enfim, é sempre bom ter aí uma margenzinha de segurança. Então, levem mais do que uma caneta, tá? Não são aceitos corretivos, borrachas, lápis, nada disso. E você não vai precisar disso para responder a prova. Você responde a prova ali com a sua caneta normal e passa a limpa o gabarito também com essa caneta, tá? Não tem motivo para levar outro tipo de caneta, não tem necessidade, tá? Além disso, você precisa levar o seu documento de identidade original com foto, certo? Não adianta certidão de nascimento, que não tem foto, título de eleitor e coisas do tipo, certo? Também não adianta levar cópia autenticada de documento de identidade. Tem que ser o documento original com foto, certo? Conforme consta no edital. Além da caneta, das canetas, porque você, aluno MEG, não vai levar só uma, certo? Então, além das canetas e do documento de identidade original com foto, você também vai poder levar, e é recomendado que você leve, lanches de rápido consumo e bebidas fabricadas com material transparente e sem rótulos, tá? Sem rótulos que impeçam a visualização de seu conteúdo. Então, é importante que você leve ali chocolate, barrinha de cereal, certo? Um lanchinho rápido, certo? Nada de piquenique na hora da prova, certo? Um lanchinho ali é importante, são 5 horas de prova.
e ali quando a gente está respondendo as questões, é muita energia que a gente gasta, né? Não fisicamente, mas mentalmente, então é importante ter ali um açúcarzinho, umas castanhas, certo? Uma barrinha de cereal, enfim, alguma coisa para pôr na boca, para enganar a fome e não prejudicar o raciocínio na hora da prova. Então é importante que vocês levem um lanchinho de consumo rápido e bebida também com material transparente e sem rótulos, tá? Principalmente água. É importante que vocês levem a garrafinha d'água de vocês em embalagem transparente. Então, o que que você... Ah, Priscila, mas como assim embalagem transparente? Você retira, compra a garrafinha ali de 500 ml, ou mais de uma até, e você tira o rótulozinho que fica, né? Você rasga aquele rótulo com a marca da água que fica do lado de fora e pronto. Ali vai estar uma água em material transparente, certo? Então, porque se você tiver que ficar se levantando para beber água em bebedouro, você está perdendo tempo de prova, desconcentra. Então, é importante ter a sua água ali ao lado.